Hey, imagine só, você vive em uma terra onde Deus a abandonou, e por conta disso, todas as pessoas viraram imortais. Mas, após muita súplica, Deus enviou os coveiros, e somente eles são capazes de providenciar descanso às pessoas. E um desses coveiros é a Ai-san, a protagonista da história que vamos acompanhar, e bora pro recap. No início do anime, vemos um homem de cabelo branco andando pela cidade, com várias pessoas aparentemente querendo matar. Após isso, vemos uma garota que chega e pergunta se ele que fez essa atrocidade com a vila dela. Ele a responde falando que eles que fizeram isso. Ela parte para cima, mas ele desconhece a Lei Maria da Penha e mete uns tapas na cara dela. Agora o anime nos leva algum tempo atrás. Vemos que a mãe de Ai-san faleceu enquanto ela era muito nova, e por conta disso, ela foi obrigada a ser a nova coveira da vila, e todos a tratavam muito bem por conta de seu trabalho, e ela foi até mesmo adotada por um casal super simpático. Já na manhã seguinte, vemos Ai-san trabalhando, e ela diz que finalmente conseguiu cavar os 72 túmulos de todas as pessoas da vila, mas assim que ela volta, ela acha um pouco estranho, pois não há ninguém na vila. Enquanto caminha, ela se esbarra com um homem, que faz algumas perguntas sobre duas pessoas, na qual Ai-san não faz a mínima ideia de quem sejam. Enquanto estava indo embora, ela pergunta qual é o nome desse rapaz, e ele diz que o nome dele é Humberto, e ela fica muito surpresa, pois esse é exatamente o nome do pai dela, e ela tem plena convicção que ele é o pai dela. Enquanto ainda conversam, o homem diz a Ai-san que ela tem muito trabalho, e ela fica bem desconfiada, pois como uma coveira, ela só pode ter uma função. Eles começam a caminhar, e Ai-san repara que há vários corpos na rua, e fica imóvel quando percebe que seus pais adotivos estão entre os corpos. Logo em seguida, um senhor chega e pergunta por que Ai-san está olhando para ele como se fosse um monstro, e no mesmo instante, ele pula em cima dela, mas vemos que era para defendê-la do homem estranho. Mas em poucos segundos, ele toma um tiro e acaba caindo. Logo em seguida, Ai-san acorda e Humberto pede para que ela enterre a todos na vila. Agora vemos que Humberto está indo embora da vila e Ai-san o está seguindo. Ele a questiona perguntando se ela é mesmo uma coveira, e diz que os coveiros não sentem raiva, não têm paz e são enviados por Deus. E agora entendemos que o mundo atingiu o seu ápice de população, e por conta disso, Deus o abandonou, fazendo assim as pessoas não poderem morrer. Mas depois de muita súplica, Deus com a sua misericórdia enviou os coveiros, que são pessoas capazes de fazer os humanos descansarem. Pouco tempo depois, chega uma mulher chamada Scar, e Humberto pede a ela para que faça um enterro digno às pessoas que estão lá em cima, já que Ai-san não é uma coveira, mas ela o responde falando que não sente nenhuma vida lá em cima, comprovando que Ai-san é uma coveira. Após isso, vemos que Ai-san continua seguindo Humberto, mas ele dá um soco em sua cara e diz para ela esquecer que é uma coveira, ou morrerá muito mais rápido. Ela diz que nunca desistirá, e Humberto fala que já que é assim, vai poupá-la do seu futuro. E quando estava prestes a matá-la, ele recebe um tiro em seu peito, e um homem chamado Yuri aparece. Eles começam a conversar, e nos é revelado que Humberto matou a esposa de Yuri, e recentemente Yuri perdeu a sua filha, e agora, sem nenhum propósito de vida, ele decidiu se vingar de Humberto. Yuri aponta a arma para Ai-san e o convida para um duelo, e Humberto resolve aceitar. De manhã vemos Ai-san fugindo, e ela se depara com Humberto, que também está fugindo, e eles acabam seguindo pelo mesmo caminho. Eles decidem ficar juntos temporariamente, e à noite vemos que ambos estão tomando um cafezinho. Humberto explica que quando você morre, pouco a pouco você vai deixando de ser você mesmo, até que você vira uma besta que só se importa com as suas necessidades e não se preocupa com mais ninguém além de si mesmo, e por esse motivo ele matou a esposa de Yuri. Ai-san logo pergunta então por que ele matou a todos da vila, mas ele se recusa a dizer. Ele continua dizendo e fala que a imortalidade dele é diferente, e independentemente dos seus ferimentos, ele não morrerá e não pode ser enterrado. Na manhã seguinte, ambos caminham, e ele diz que está procurando por uma mulher chamada Hana. Ele continua falando e diz que acima de procurar Hana, procura por um método de morrer, pois é um dos poucos imortais que ainda existem. Ele fica maluco, empurrando Ai-san, quase em desespero por se imaginar sendo a última pessoa viva no mundo. E no mesmo instante, uma bomba estoura no ar, e ele empurra Ai-san correnteza abaixo. Por sorte, Yuri a salva, e revela que ele fez isso para poder salvá-la, pois um grupo de pessoas estavam pronto para sequestrar ambos. Enquanto Yuri fala, ele pega uma foto e revela que Humberto é realmente o pai de Ai-san, e a mulher que ele busca é Hana, a mãe de Ai. Não muito distante, vemos que o grupo que o sequestrou possui um rapaz que diz que o sonho da vida dele era poder realizar o desejo de Humberto, que é a morte, e ele está muito feliz por finalmente ter conseguido. Mas Humberto diz que esse não é o sonho dele, e o rapaz entra em estado de choque. Humberto continua falando e diz que o sonho dele é de ter amigos,
amigos, uma família, e depois que ele conseguisse isso, ele poderia morrer em paz. O homem diz que mesmo assim não se importa e vai matá-lo. No mesmo instante, Star chega e chuta a porta e se revela aos bandidos. A Sam aparece e logo em seguida conta a verdade a Humberto sobre ser sua filha, e uma luta intensa começa contra os sequestradores. E vemos que Humberto fica sem acreditar que ela é realmente sua filha, mas fica muito feliz. Depois de solto, ele finalmente revela seu verdadeiro nome, Kizuna Atin, mas por algum motivo ele parece não se recuperar, e depois de algum tempo vemos que Kizuna Atin, o imortal, acabou falecendo. Hi guys, tudo bem? E aí, gostaram do resumo? Eu espero que sim, cara. O nome do anime tá aqui em cima, a minha avaliação pra ele, sinceramente, o anime não é nem um pouco bom. Eu dou uma nota pra ele aí de 5 de 10, pra talvez um pouquinho menos. Mas se você não tem nada pra assistir, eu te recomendo. Ainda eu consegui assistir, fazer esse recap desses 3 episódios de boa. Mas não é aquele anime que você fala, nossa, mas dá pro gasto. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.